Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Podcred, o podcast oficial do Conacred. E hoje nós temos a alegria de estar ao vivo, é isso mesmo. Estamos aqui on fire no maior congresso de crédito agro da América Latina. Então você que vai estar assistindo este episódio no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, já sabe, não deixa de deixar o seu like, de compartilhar isso daqui com o seu grupo no WhatsApp, com os seus amigos, fazer com que esse episódio ele chegue ao maior número de pessoas possível. Porque nesse terceiro episódio a gente trouxe mais uma fera, o que já é de se esperar. As principais vozes, as principais personalidades do setor do agro e do crédito se encontram aqui no Podcred. E hoje a gente trouxe a fera, nada mais nada menos do que partner na Silo Real. Se vocês não escutaram ainda falar sobre Silo Real, se preparem porque a gente vai falar bastante aqui hoje sobre o segmento, sobre as atuações e como no caso a empresa ela tem ajudado a transformar o setor. Mas eu não sou bobo nem nada, né? Vocês podem estar observando, eu estou olhando aqui a minha colinha porque o currículo do cara é extenso, mas eu também não vou ficar queimando largada aqui e vou deixar com que ele mesmo próprio fala. Nós estamos falando aqui nada mais nada menos do que Douglas Ribeiro, que é também uma referência em soluções digitais para o monitoramento, gestão e valorização de ativos do agronegócio. Douglas, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Podcred e posso te dizer, assim como já disse para os outros dois convidados, que você está fazendo história, meu amigo, porque é a primeira vez que o Podcred estará ao vivo no Congresso de Crédito Agro da América Latina, o Conacred. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeado em ter esse bate-papo contigo. Seja bem-vindo. Muito bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também falando com você e falando com o pessoal aí, muito bom. Maravilha, Douglas. Douglas, o tema, galera, que a gente vai estar conversando hoje é monitoramento digital de ativos reais, transformando ativos invisíveis do agro em garantias. Douglas, inimigos invisíveis. Eu tô curioso para descobrir isso daqui. Ativos invisíveis. Opa, olha só. Ativo, opa, é isso mesmo. Monitoramento digital de ativos reais. Isso, né? isso aí. Transformando ativos invisíveis do agro. Ativos invisíveis. E esse eu tô curioso para saber. Né? Mas assim, vamos começar por isso então, assim, Douglas. Ativos invisíveis. Essa é a primeira vez que eu escuto esse termo. Eu tô no agro há pouco tempo, tá, Douglas? Então, assim, tudo para mim aqui às vezes vai ser muito novo. Tô há 5 anos atuando dentro do setor, mas ativos invisíveis eu assumo que é a primeira vez que eu escuto. Contextualiza pra gente um pouquinho desse critério, né? Ou desse adjetivo de... O que é isso? Né? Desse ativo invisível, por gentileza. Esse nome é de propósito, tá? É para chamar a atenção mesmo, tá? O que são ativos invisíveis? São ativos do agro que existem, mas que ninguém vê, ninguém os usa para tomar como garantia numa operação de crédito, tá? Por quê? Porque o monitoramento desses ativos é muito difícil de ser feito. Normalmente tem que ser feito analogicamente, mandando alguém lá ver se o ativo está naquele lugar, se ele existe, etc. Né? Normalmente, uma operação de crédito no agro vai financiar, por exemplo, uma safra que o produtor ainda não implantou. Então, quando a gente fala de monitoramento, a primeira coisa que vem na cabeça é esse monitoramento. Saber se realmente o tomador do crédito plantou aquilo que ele falou que ia plantar, na área que ele deu de garantia, se ele tomou um crédito para plantar soja, se ele está plantando soja, se ele está plantando outra cultura, como é que está o desenvolvimento da cultura, como é que está a colheita, etc. e tal. Então, esse monitoramento não é isso que a gente faz. O que a gente faz é dar visibilidade para esses ativos que estão invisíveis. E tem aí centenas de bilhões de reais de ativos do agro invisíveis, tá? Por exemplo... Tem uma mina do ouro aí, então, escondida. Tem uma mina de ouro escondida aí. E que é um ativo que está no produtor, que não aparece no balanço do produtor. Por exemplo, grãos dentro de um silo. É um ativo que existe, mas está invisível. Grãos dentro de um silo bolsa. Também existe, só que está invisível para o sistema de crédito. Rebanhos bovinos, tanto de corte quanto de leite. É um ativo que existe, mas o agente financeiro não toma esse ativo como garantia numa operação. Porque, como eu falei, esse monitoramento analógico é muito difícil e caro de ser feito. Por exemplo, para eu pegar, por exemplo, em garantia, sou um banco, vou dar um crédito, eu vou pegar em garantia um rebanho de animais, por exemplo. Perfeito. Eu tenho que contratar alguém para ir lá fisicamente ver se os animais estão naquele lugar, qual é o estado
de localização do animal, o estado de saúde, a prova de vida do animal. E aí eu vou mandar essa pessoa ir lá quantas vezes por semana? Uma vez por semana? Não é suficiente. Sim. 2? Não é suficiente. 3? Não é. Todo dia? A pessoa vai ter que dormir na fazenda com uma espingarda? Financeiramente não faz sentido. Então, esse monitoramento analógico hoje, que é feito mandando alguém lá ver, isso existe, tá? Mas isso é tão caro que muitas vezes não, na grande maioria das vezes, inviabiliza a operação. Então, o agente financeiro simplesmente não faz essa operação. Não toma o rebanho em garantia, não toma os animais em garantia, não toma o grão que está dentro do silo-bolsa em garantia, o grão que está dentro do silo em garantia. Porque no caso dos grãos é a mesma coisa. Tem que contratar uma empresa que vai mandar alguém lá ver se o grão existe, se está naquele lugar. Existe uma oportunidade de negócio, mas é cara. É muito caro e muitas vezes ineficiente, porque às vezes eu sou o agente financeiro, vou contratar esse terceiro para ir lá ver se o grão está lá. Esse terceiro vai subcontratar o Zezinho com uma CG 125, nada contra quem se chama Zé. E nada contra a CG também, né? Nada contra a CG também, mas essa pessoa vai lá de moto ver se... Sim, o risco de conluio com o devedor, o risco de fraude. O devedor paga um churrasco pro fiscal, o fiscal aponta o que o devedor quer. Sim, na prática, isso é caro e não funciona. Então, o que a gente faz? A gente traz a visibilidade para esses ativos que hoje existem, mas estão invisíveis. Como? Através do monitoramento digital desses ativos reais. Então não é uma safra. Calma aí. Agora a gente está começando a falar do filé mignon do negócio. É isso aí. É um monitoramento digital. Digital, não é analógico, não é mandar alguém lá ver. É digital, exatamente. Perfeito. E daí, Douglas, só para a gente, você pode continuar, desculpa só te interromper. Esse monitoramento digital é diferente de um monitoramento via satélite, por exemplo, de um monitoramento de geotecnologias, ou a gente está falando no mesmo cenário? O monitoramento com imagem de satélite é uma das camadas. Mas tem outras camadas que trazem segurança para esse monitoramento desse... Perfeito. Por exemplo, de um silo bolsa, tá? A Silo Real começou... Vou falar um pouquinho da nossa história. Por favor. Ela começou na Argentina há 3 anos atrás como uma plataforma de gestão de estoques em silo bolsa. Sabe que o silo bolsa é uma invenção argentina. Começou na Argentina e o uso é muito disseminado na Argentina como uma... capacidade de armazenagem temporária. Me desculpa o adjetivo aqui, mas para quem está acompanhando a gente talvez não conheça, silo bolsa é aqueles minhocões esticados no meio dos hectares ali, né? Salsichona branca ali, de um plástico especial que está cheio de grão. Perfeito. Né? Então na Argentina isso é muito usado. No Brasil também, mas na Argentina é ainda mais usado, né? E tinha uma dor que é como fazer a gestão desse estoque no campo. Porque o grão, a soja, o milho, a cevada, o trigo que está dentro de um silo metálico ou dentro de um armazém, ela passa por um processo de secagem, ela tem termometria, você tem um problema, liga a aeração, abaixa a temperatura da massa de grãos, mas o grão que está dentro da bolsa, como é que ele está? Qual que é a qualidade do grão dentro da bolsa? Será que está tudo bem? Será que não está? Pegou umidade, não pegou? Umidade, eu faço 20 bolsas. Qual que é a bolsa que eu desfaço primeiro? Eu vou usar o sistema FIFO, né? O First In, First Out. Primeira bolsa que eu fiz é a primeira que eu vou desfazer. Perfeito. Mas será que é aquela bolsa, se tiver uma lá no meio que está perdendo qualidade, eu não sei. Né? Então é esse tipo de dor que a Silo Real nasceu para solucionar. Então foi bastante adotada a plataforma na Argentina. E aí começou o dono da bolsa, seja o produtor, a trading, a cooperativa, o cerealista, né? Quem tem a bolsa, tem o histórico da bolsa dentro da plataforma, tem a geolocalização da bolsa dentro da plataforma, com imagem de satélite e com fotos georreferenciadas e com timestamp do solo, através do nosso aplicativo. Então, cada bolsa ganha um histórico. Então, tudo o que aconteceu na vida daquela bolsa fica registrado na plataforma. E aí, alguns clientes na Argentina começaram, cara, já que eu tenho todo o histórico da bolsa, será que eu consigo contratar um seguro para esse silo bolsa? Porque o meu histórico está todo lá, inclusive de qualidade do grão. A gente desenvolveu sensores que são acoplados nas bolsas que medem termometria da massa de grãos no interior da bolsa, umidade, se a bolsa foi aberta ou não, se a bolsa se mexe, né? Se eu vou carregar o grão, tem que abrir a bolsa. O sensor detecta esse movimento, né? Emite alertas de qualidade, alertas de movimento e tal. E daí vem até mesmo esse contexto do ativo invisível ali, né? Porque não necessariamente precisa abrir ali a bolsa para poder ver o que tá, porque tem um sensor ali dentro trazendo o dado digital. Só que agora ele está visível.
aquela bolsa que ninguém sabe que existia, agora todo sabe, o sistema sabe que aquela bolsa existe. E querendo ou não, existe, sabe que ela existe. De maneira real, agora se torna um ativo de verdade, né? Exatamente. E aí veio essa demanda. Pô, será que eu tenho todo o histórico da minha bolsa, será que eu consigo contratar um seguro para essa bolsa? Pô, consegue. A gente trouxe uma seguradora para dentro da plataforma. Então hoje o dono da bolsa consegue contratar um seguro patrimonial para a bolsa. Um seguro contra vandalismo, contra roubo, contra inundação, contra incêndio e tal. Pô, será que eu consigo contratar um seguro? Será que eu consigo dar a bolsa em garantia numa operação de crédito? Não, consegue também. A gente trouxe um banco para dentro da plataforma. Esse banco gostou tanto da ideia que entrou de sócio na empresa na Argentina. É o Banco Galícia, que existe na Argentina. Sim. Então hoje esse banco faz as operações de crédito, com seguros, com crédito e tudo mais. E a gente está vindo para o Brasil trazendo essa ideia também. Outra coisa que a gente descobriu é que qualquer ativo desse, não precisa ser silo bolsa. Existem inúmeros, como eu te disse, ativos que já são monitorados no agro, já são monitorados por uma questão operacional, mas que estão invisíveis para o sistema de seguros ou sistema de crédito. Por exemplo, um rebanho de leite que é ordenhado com ordenhas eletrônicas, por exemplo. Esse rebanho já está monitorado por causa da operação da fazenda. Então, cada vez que a vaca se apresenta na ordenha eletrônica, a ordenha identifica a vaca, mede a produção diária de leite da vaca, sabe o histórico de produção da vaca, sabe o histórico de sanidade da vaca. Essas informações já existem, só que são usadas só para a operação da fazenda. O que a gente faz, a gente coleta essa informação lá do banco de dados. Sim. A gente tem uma parceria com produtores dessas ordenhas eletrônicas. A gente coleta essa informação e transforma esse dado desse animal agora numa garantia para o banco usar como colateral numa operação de crédito. Ou para uma seguradora emitir uma pólice de seguro para aquele animal. Aí o banco, toda vez, dá o crédito, toma aqueles animais em garantia, constituídas numa CPR, com alienação fiduciária ou penhor rural, o agente financeiro que vai definir qual é a forma de garantia que ele quer, método de constituição, né? Normalmente é numa CPR. E esse animal, cada vez que ele vai se apresentar para a ordenha, ele dá prova de existência, ele dá prova de localização, que está naquele lugar, dá prova de sanidade, porque a produção de leite dele atesta que a saúde do animal está boa. Perfeito. Então, para o banco, ele está seguro em saber que aquele animal está naquele lugar, está produzindo, está ativo e dando prova de vida e de existência todos os dias que ele se apresenta para a ordenha. O dia que esse animal não se apresentar para a ordenha, o banco vai receber um alerta através da plataforma da Silo Real. Cadê? Banco, a vaca 53 não se apresentou para a ordenha hoje. Pode ser alguma coisa. Aí o banco pode entrar em contato com o devedor. Cara, o que aconteceu com a vaca 53? Não, ela está com mastite, foi para o veterinário, eu vou substituir a garantia. Vou colocar a vaca 105 no lugar dessa. Ah, ok, então substitui a garantia aí. Vou dar 24 horas. Se não substituir, tem uma cláusula de vencimento antecipado, vence a operação de crédito, eu vou arrestar os animais. Então, esse é um tipo de ativo real, um rebanho de leite, que existe, é do produtor e o sistema de crédito hoje não vê. Porque monitorar esses animais hoje, teria que contratar alguém para ir lá ver se o animal está naquele lugar, etc. e tal. Então, esse é só um exemplo. Então, animais, rebanhos de corte também, que tem brincos com geolocalizador. Sim. A gente consegue buscar esse dado também através da nossa plataforma. O silo bolsas, a gente tem a nossa própria tecnologia. Porque de maneira, olhando do céu, ver um pontinho branco, não necessariamente ele vai ser um boi ali, né? Vai ser um gado dentro daquela... Por mais que esteja, às vezes, dentro do perímetro ali da fazenda do pecuarista, não necessariamente vai ser gado, né? Exato. E o risco dessa operação tradicional hoje é tão alto que os bancos acabam não fazendo a operação. A gente já tem muito caso de fraude, principalmente na pecuária, né? Então, por exemplo, muitos bancos tomam uma CPR de animais do devedor e está lá uma CPR com uma garantia genérica. Por exemplo, 200 novilhas Nelore, genéricas, né? Aí, se é viva, se é morta, ninguém sabe, né? Aí dá um problema, o banco vai lá buscar o gado. Aí o cara, não, aqui tá 200 novilhas, aqui só tenho vaca. Não, vaca parida não é novilha. Na CPR tá novilha, meu amigo, você nunca vai conseguir arrestar os animais, que é outra categoria, é vaca, só tenho vaca, já foi, né? Com o monitoramento da Silo Real, você consegue identificar animal por animal. É esse animal, são 200 vacas, são vaca 1, vaca 2, vaca 3, vaca 200.
né? Esses animais estão monitorados ali, né, estão brincados ou estão no regime de ordenha eletrônica, dão prova de vida todos os dias. Então, se houver qualquer perturbação com essa garantia, o credor é avisado na hora. Fantástico. Então, com isso, acaba a assimetria de informação. Porque hoje, num crédito normal, o credor só vai saber que deu problema quando a operação vencer e ele não receber, ele vai atrás da garantia, a garantia já foi faz muito tempo. Uhum. Com o monitoramento digital da Silo Real, acabou a simetria de informação, porque se a garantia for perturbada, o credor vai saber na hora. Aconteceu alguma coisa com a sua garantia, você já sabe na hora. Você pode tomar as suas medidas legais que você achar pertinentes, né? Você pode fazer uma notificação extrajudicial, você pode já entrar com uma liminar para pedir o arresto, você pode entrar com um processo executando a dívida, com uma cláusula de vencimento antecipado na CPR. Então, muda o jogo da garantia, muda o jogo do crédito. Perfeito. Então, você começa a viabilizar operações que hoje são inviáveis, porque é tanto problema que o banco simplesmente, cara, o rebanho animal eu não pego de garantia, não dá. Né? Além do custo, né? Além do custo. Fantástico. Douglas, cara, assim, tô cheio de balãozinho na minha cabeça aqui, cheio de ideia. Vamos lá. Esses ativos invisíveis aí estão me provocando bastante aqui, né? E o que eu tô vendo, assim, de mais rico, né, em todo esse desenvolvimento, é porque ele traz uma visão para o ecossistema agro, na verdade, né? Nós não ficamos presos aí necessariamente somente falando de commodity, nós já falamos aqui de pecuária, né? E com certeza ali outros ativos ali, ao se desenvolver, podem ser também, por exemplo, entrar por uma avicultura, por uma suinocultura e por aí vai. E daí eu fico muito feliz da gente poder falar de soluções que atendam ao agronegócio, não necessariamente a uma vertente, às vezes, muito mais conhecida, que é a vertente de commodities, né? Soja, milho, algodão, aquilo que a gente comumente aí tem conversado. Mas, não sei se você teria esse dado de cabeça, mas assim, caso venha a ter, qual que é o tamanho desse mercado de silo bolsas, Douglas? Porque assim, fato, né? Sofremos com armazenagem. Há quantos anos? Há muitos anos. Eu necessariamente não sei te dizer a que esforço procuramos como setor, ou como até mesmo governo, sanar isso. Porque eu penso, é uma preocupação também que precisaria ser governamental. Né? Uma vez que a gente tem safras atrás de safras recorde, né, que exportamos mundo afora e que às vezes nacionalmente não temos condições aí de estar armazenando e que procuramos soluções como essa. Qual que é o tamanho desse mercado? Sim, o mercado é bem grande e está crescendo cada vez mais, né? Tem uma análise muito rasa que o Brasil produz 350 milhões de toneladas e tem 120 milhões de capacidade estática. Então tem um déficit de 100% da capacidade, ou seja, o dobro, né? Produz o dobro da capacidade estática e tal. Essa análise é muito rasa, tá? Porque além da estática, você tem que contar com a dinâmica. Também existe um consumo mensal no mercado interno de grãos que representa um alívio na armazenagem, porque os grãos estão sendo consumidos no mercado interno, né? E também existe o fluxo logístico para exportação. Então, por que não colapsa, mesmo tendo o dobro de safra do que tem de capacidade de armazenagem? Porque existe um fluxo dinâmico, não é só a capacidade estática, mas existe um fluxo dinâmico consumindo o grão, tanto no mercado interno quanto na exportação, e existe o silo bolsa, tá? A gente estima que nesse ano 30 milhões de toneladas de grãos passaram por dentro de um silo bolsa no Brasil, tá? Na Argentina isso é mais ou menos 70%, na Argentina são 70% da safra. Na Argentina, combinado de soja e milho. Tá tudo dentro do silo bolsa. Na Argentina passa quase tudo por dentro de um silo bolsa. Aqui no Brasil, 30 milhões de toneladas, tá? Por algum motivo específico, Douglas? O silo bolsa é uma alternativa muito eficiente de armazenagem temporária. Então, é muito caro construir uma unidade de armazenagem do zero, uma bateria de silos, um armazém. É muito caro isso. E o dinheiro hoje está caro e escasso. Geralmente, quem contrata é o produtor ou não? Por exemplo, numa negociação de um barter ali, a revenda, ela como não tem armazém, ela mesma contrata para o recebimento de grão do produtor ali naquela negociação poder armazenar e negociar numa soja futura. Assim, existem vários agentes que podem usar o silo bolsa, né? Eu estou falando mais do silo bolsa em si, não da silo real, tá? Só estou explicando perfeito. como é que se usa o silo bolsa. Então o produtor pode comprar as bolsas e embolsar os grãos na própria propriedade. Para quê? Para escapar do pico de frete na safra,
todo mundo está colhendo, todo mundo está buscando o caminhão, o frete explode. Então, se eu conseguir guardar o meu grão 2, 3, 4 meses, eu escapo do pico de frete. Então, o produtor consegue guardar o grão na bolsa, por exemplo, para escapar do pico de frete, ou para especular, porque ele acha que o preço do grão não quero vender agora, vai subir, etc. E eu não tenho armazém, ou a minha capacidade de armazenagem na fazenda é limitada. Eu produzo mais do que a minha estática. Então, eu agrego as bolsas como capacidade temporária, né? Perfeito. Mas as tradings também usam as bolsas. Eu recebo por exemplo, sou uma trade, uma cooperativa, um cerealista, tem um armazém lá de 50 mil toneladas e eu recebo 150 mil toneladas. Eu vou ter que botar o excedente em algum lugar. Parte eu estou recebendo e expedindo, que é a tal da dinâmica, e parte eu estou colocando no silo bolsa para depois eu expedir mais tarde. Então, tem vários usos, tá? Perfeito. Então, esse é o uso do silo bolsa. O produtor usa, a trading usa, a cooperativa usa, o cerealista usa. Todo mundo que precisa de uma capacidade adicional de armazenagem temporária usa o silo bolsa. Agora, usar o silo bolsa, o grão que já está dentro daquela bolsa, como garantia de uma operação financeira, é disso que a gente está falando aqui com a Silo Real. Então, perfeito. Um banco, não, imagina, por favor. Um banco, um fundo que vai dar crédito para o agro, por que ele só financia uma safra que o cara nem plantou ainda? Ele pode tomar. Você tem grão em bolsa? Tenho. Dá o grão aqui em garantia, eu já te dou aqui a linha de crédito, tá? Eu posso te financiar uma safra futura, mas se você tem o grão já em silo bolsa, eu também tomo como garantia esse grão em silo bolsa. Uma revenda pode fazer isso, né? Mas e quando eu vou vender daqui a 4 meses o silo bolsa? Não tem problema. Quando você vender, tem um penhor ou uma alienação fiduciária para mim. Quando você vender, o comprador faz uma cessão de crédito, paga para mim, eu abato da sua dívida da safra futura, etc. Então, tem vários usos. Mas o que muda o jogo aqui é poder usar esse ativo que já existe como garantia. Como? Com esse monitoramento digital, tá? Então, essa bolsa, ela está dentro da plataforma da Silo Real, ela está geolocalizada, com imagens de satélite, com os sensores também, né? E com as fotos do solo através do nosso aplicativo. As fotos são georreferenciadas e com timestamp, data e hora da foto. Um outro jeito de fazer, por exemplo, isso é comum na Argentina, o comprador do grão compra o grão do produtor para retirar na fazenda. Só que não tem logística, o armazém do comprador está cheio, está plugado, que a gente chama, o porto está cheio, não dá para mandar a soja para lugar nenhum, ou o milho, né? Então a trade fala, cara, eu já te paguei a soja, só que eu não consigo ir aí buscar, porque eu não tenho logística agora. Então toma aqui a bolsa, põe a minha soja, porque eu já paguei, a minha, né? Põe a soja dentro da bolsa, eu te crio um usuário aqui dentro da plataforma da Silo Real, você vai tirar fotos da bolsa uma vez por semana e mandar as fotos para mim. Essas fotos são georreferenciadas, tá? Com data e hora. Quando você não me mandar a foto, eu vou aí buscar, porque é sinal que a bolsa tem algum problema com a bolsa. Quando você me mandar a foto da bolsa, eu estou tranquilo que a minha bolsa está aí dentro da sua fazenda, tá tranquilo aí, né? Então, existem vários usos para a tecnologia, desde créditos mais hard, que a gente chama, que realmente dá uma linha de crédito para níveis de risco, né? Depende do nível de risco, etc. Daí você coloca o sensor na bolsa, ou para créditos assim mais de curto prazo, créditos mais comerciais, que talvez você não precise nem colocar o sensor na bolsa. Só com as fotos do solo e com as imagens de satélite a gente consegue garantir que a bolsa está naquele lugar. A prova de existência, localização da bolsa. É uma chance de expansão gigante disso que a gente está conversando, né, Douglas? Em questão de produção de faturamento, que nem você falou assim, quando a gente compara aquilo que a gente, no caso, tem de armazenagem e aquilo que a gente, no caso, produz, há uma diferença aí gritante. Então, trabalhar com silo bolsas, a gente está falando também de poder rentabilizar lugares ou empresas ou produtores que hoje não estão vendo, no caso, essa lacuna do mercado, né? E assim, a gente está falando aqui do silo bolsa, dessa questão que, para mim, agora assim, a gente já chegou no ponto que, assim, eu acho que acredito para quem está acompanhando a gente também, deixou de ser um ativo invisível, Douglas. Agora, para mim, assim, eu já tive visão total de negócio, minha cabeça já expandiu de quantas coisas a gente pode estar fazendo. E por que às vezes, pelo menos para mim, Douglas, e você me corrige,
ainda não é tão usual, a gente não consegue ver. Qual que é uma barreira, talvez, que você esteja sentindo ao estar aí sendo pioneiro à frente, né, dessa iniciativa, dessa inovação no mercado nacional? Qual que é um dos maiores entraves assim, que você tem sentido? Não é usual porque é novidade, realmente é uma novidade, né? A gente está chegando no Brasil há pouco tempo, há 1 ano atrás, mais ou menos, e é uma novidade mesmo, né? Mas a gente não pretende fazer isso só com silo bolsa. A gente consegue fazer isso, como eu te disse, com qualquer ativo que já está sendo monitorado por uma questão operacional. Inclusive, como você falou, não só commodity, máquinas, por exemplo. Um caminhão que tem geolocalização, uma colheitadeira que tem geolocalização. A gente também consegue integrar esses dados na nossa plataforma. Então, por exemplo, eu sou um banco. Imagina o banco, quando der crédito com um silo bolsa, eu tenho que consultar essa plataforma. Quando eu der crédito contra um animal de leite, é aquela plataforma. Quando eu der crédito contra um caminhão, pegar o caminhão ou a máquina de garantia, tem que consultar a outra plataforma. Não. A Silo Real é uma plataforma integradora, que consegue integrar esses dados de qualquer ativo. Um sistema operacional, praticamente. Que já está monitorado por uma questão operacional. A gente consegue transformar esse ativo numa garantia para uma operação financeira. Tá? Então, o principal entrave é o entrave de adoção. É o agente financeiro saber que nós existimos, porque a dor já existe, a gente sabe que a dor existe. Mas o agente financeiro não sabe que a solução existe. Então, o que a gente está fazendo aqui a solução existe, né? Na Argentina, a gente já roda com selo bolsas e com gado de leite, trazendo os dados dos produtores das empresas de ordenha mecânica. E no Brasil, a gente já funciona com gado de corte. A gente está para anunciar essa semana a primeira operação no Brasil com gado monitorado digitalmente, né? Como uma operação, uma fazenda no Rio Grande do Sul. E é uma dificuldade tremenda. Tremenda. A palavrinha rastreabilidade é uma realidade dificultosa da pecuária, né? Da cria, recria, engorda e saber para onde que o boi está indo, onde que foi abatido, como que está lá no campo, se está fazendo a rotação dentro do pasto, né? Você imagina, por exemplo, uma operação de leite, né? Eu já vi isso acontecer. O agente financeiro deu crédito, pegou vacas de leite em garantia do rebanho lá. Aí deu problema. Aí o cara vai buscar lá as 25 vacas em garantia. Ele vai buscar na CPR, bonitinho, só que são 25 vacas genéricas. Não é a vaca XYZ, né? Ele vai buscar as vacas lá. Quais são as 25 vacas que ele vai pegar? É a vaca que o produtor vai entregar para ele. É a vaca que está com mastite, é a vaca que está com tuberculose, é a vaca que tem 2 tetos ou 3 tetos, é a vaca que não serve, é a vaca que está seca, né? Prejuízo financeiro total. Prejuízo total. Com o monitoramento digital, não. É a vaca X1, 2, 3, a vaca tal. É o código de barra da vaca. É o CPF da vaca que a gente chama. Tá? Muito bom. A vaca tá em garantia para mim. A vaca começou a estar seca, a secar, o ciclo de lactação tá seco. Opa, a produção de leite está caindo. Amigo, troca a garantia. Eu vou colocar outra vaca. Tá bom, troca a garantia, coloca outra vaca no lugar, tira aquela, põe a outra. E o monitoramento continua, entendeu? Mas na prática, Douglas, vamos trazer para um cenário na prática. Então, hoje, quando a gente fala de uma tecnologia silo real, tem a silo bolsa, a gente está falando aqui do setor de pecuária, né, dessa questão de rastreabilidade, desse monitoramento digital. Como que ele funciona na prática? É uma plataforma, é um GPS, você falou que no caso tem as questões dos sensores dentro ali do EcoBook. Como que funciona o ecossistema ali, o business da silo real? Claro, de maneira sintetizada ali, mas como que você poderia trazer para a gente como que funciona todo esse ecossistema, por favor? Legal. Então, quem é o nosso cliente? Nosso cliente é o agente financeiro, que vai contratar a Silo Real para fazer o monitoramento, tá? Então, imagina que o agente financeiro tem uma demanda de crédito lá. Tem um produtor que buscou o banco, que já é cliente do banco, etc. Eu quero dar grãos dentro da bolsa ou dentro do meu silo em garantia. O banco não, pois não, muito bem, perfeito. Vou fazer aqui sua análise de crédito, você tem que me apresentar esse documento, etc e tal, e você tem que monitorar os grãos. Você tem que, vou contratar a Silo Real, que vai ter que monitorar os seus grãos. Se for dentro de um silo bolsa, você vai ter que pôr o sensor da Silo Real. Se for o grão dentro de um silo ou dentro do armazém, a gente tem uma empresa parceira que coloca um robô dentro do silo que emite raio laser que mede a topografia dos grãos dentro do silo.
e atesta que aquele volume de grãos está ali em garantia, né? E a existência daquele volume de grãos dentro do silo. Então, uma das condições para a liberação do crédito, por exemplo, aqui o tomador do crédito emite uma CPR, registra a garantia no cartório lá de registro de imóveis, traga a CPR e a certidão de registro da garantia e que o grão, por exemplo, esteja monitorado pela Silo Real. Silo Real, o grão do produtor X está monitorado? Sim, está monitorado. Então tá bom, o crédito é liberado, o credor tem acesso à nossa plataforma e em caso de perturbação da garantia, ele recebe um alerta, tá? Perfeito. Quais são os tipos de perturbação da garantia? Por exemplo, no caso de um silo bolsa, se a temperatura da massa de grão sobe acima de um limite, se a umidade sobe acima de um limite, se a bolsa for aberta, isso tudo são alertas que são gerados. No caso de grão que está dentro de um silo metálico, por exemplo, se o volume do estoque cai abaixo de num patamar mínimo de estoque. No caso de um gado de leite, por exemplo, se a vaca não se apresenta para a ordenha, vai receber o alerta, tá? Tem algum case real, Douglas, que você possa trazer pra gente? Sim, tem sim. A gente está anunciando aqui no Conacred o primeiro case no Brasil. Isso aqui em primeira mão? Primeira mão. Ah, agora eu quero então que você olhe para aquela câmera lá, Douglas. Traz esse case pra gente aí, que agora você deixou meu coração quentinho aqui. Isso. É o primeiro case real no Brasil de uma operação de crédito com monitoramento digital de gado de corte, né? Aquilo que eu estava te falando, é uma fazenda no Rio Grande do Sul. Perfeito. A gente conseguiu juntar uma fazenda de corte no Rio Grande do Sul com um FIDIC de Uberlândia, né? E isso só é possível porque o monitoramento é digital. Porque fazer a coisa analogicamente, essa operação nunca teria saído, né? Logisticamente não seria viável. Não teria saído, não seria viável. Então, dentro, às vezes, do próprio estado já não seria, né? Imagina de um estado para o outro. Exatamente. Então, esses animais estão brincados com os brincos, com o georreferenciamento de uma empresa parceira nossa, que é a Instabov, né? Perfeito. Que é uma plataforma de monitoramento operacional de gado de corte, né? E a gente toma da plataforma da Instabov os dados de geolocalização e de presença do animal para dentro da nossa plataforma. E a gente, na nossa plataforma, faz a curadoria desses dados. Então, verifica a integridade do dado, verifica a real existência do dado, etc. E emite os alertas para o credor se esses animais forem perturbados, se saírem de dentro do perímetro da fazenda, se não se apresentarem pelo menos a cada 24 horas dentro do raio de cobertura do monitoramento e tudo isso. Então, é uma operação que a gente fez há 10 dias atrás, a primeira operação. Tá quente. Tá quente. A gente conseguiu validar a tese jurídica aqui no Brasil. É isso que eu ia te perguntar sobre essa questão jurídica, essa burocratização. Como, se tem algum entrave, se não tem, se tá tudo ok para esse tipo de operação? Aqui no Brasil é muito mais fácil até do que na Argentina. Sério? Tá? No Brasil existe a figura jurídica da CPR, existe a figura jurídica da alienação fiduciária. Na Argentina não existe nada disso. Todo mundo agradecendo os títulos de crédito agora, exatamente, né? Olha só. Exatamente. Então, a gente conseguiu validar essa tese jurídica. Essas garantias estão plasmadas na CPR com o monitoramento. E a plataforma está lá 24 horas por dia. Então, por exemplo, teve uma perturbação da garantia. O credor vai buscar o judiciário para obter uma liminar de arresto, por exemplo. Perfeito. Ele vai sentar com o juiz, o advogado vai sentar com o juiz, tá vendo aqui, ó? A CPR fala que tá monitorado. Ó aqui a plataforma, o monitoramento dos animais. Tá vendo como a garantia sumiu? Tô sabendo aqui, ó, faz 10 horas, ou 12, ou 24 horas que a garantia sumiu. Tá vendo? Alerta, Nossa chegando excelência, aqui, tá aqui, ó. Tá na cara que a minha garantia sumiu, inclusive. E gera um diagnóstico, Douglas, um documento assim também para a pessoa. Que legal. Gera. O juiz, não tem como o juiz não dar a liminar. Né? Não precisa mais convencer o juiz de que aquela garantia sumiu. Antes você precisa sentar com o juiz, no caso de grão. Ó, juiz, eu botei um cara lá e viu que o cara tá desviando o grão, o caminhão, placa tal, era para entregar no meu armazém, tá entregando no armazém do vizinho. Tá vendo aqui? Aí o juiz, então tá bom, toma liminar. Só que isso demora pra caramba. Com o monitoramento digital é na hora. Você mostra pro juiz que a garantia tá perturbada. Inclusive, isso já estava constando na CPR como cláusula de vencimento antecipado a perturbação do monitoramento digital. Então, é muito mais rápido. Perfeito. E acaba com a assimetria de informação, né? Porque hoje o credor só vai descobrir que a garantia sumiu quando a operação vencer, ele foi lá buscar
tomou o calote, já era. Se tem extrator na fazenda, colheu na meia hora e perdeu. Já era. Agora não. Se a garantia for perturbada, o credor vai saber agora, ao mesmo momento. O devedor bagunçou a garantia, sumiu com a garantia, ele sabe que sumiu, você também sabe. O credor também sabe. Não tem como escutar tudo. É muito positivo e provocador, tá, Douglas? Eu tô muito, assim, acho que assim, entusiasmado, que pra mim realmente é uma novidade muito bacana de estar conhecendo, tá? E quando eu escuto essa inovação, claro, na minha cabeça tá aqui, cara, tem inteligência artificial junto com isso, sim ou não? Porque assim também eu vejo que talvez possa ser o próximo passo. E se for o próximo passo ou não, Douglas, quais seriam os próximos passos também, por favor? A gente está tentando descobrir os usos na aplicação da inteligência artificial para a plataforma ainda. Hoje ainda não é, tá? Mas normalmente não precisa ser, tá? Mas é lógico, a inteligência artificial vai ter uma capacidade muito maior de identificar leitura de foto de satélite, por exemplo. Para ver se realmente a bolsa está lá, se aquilo ali é uma bolsa ou se é uma pedra pintada, etc, né? Então tem esses usos que a gente está fazendo os testes para a implementação, mas hoje ainda não é. A gente tem uma equipe que, no caso de silo bolsas com foto de satélite, a gente bate as informações das fotos do solo com as fotos do satélite, tá? Outra pergunta que eu ouço bastante é blockchain, não sei o que, etc e tal. Pode ser blockchain, mas blockchain é uma palavra muito bonita que ninguém sabe o que significa e todo mundo usa para falar que tem alguma sou especial, que eu sou tech, alguma coisa assim, tá? Só que isso custa caro, né? Se o cliente quiser que a gente faça o registro... E não tem muita mão de obra desenvolvedora ainda, né? Mas se o cliente quiser que a gente faça o registro das informações nas cadeias de bloco, que é o tal do blockchain, perfeito, que é uma descentralização do registro, a gente faz, só que isso custa. Isso não é grátis. Então a gente consegue fazer também. Talvez aquela margem que você estivesse reduzindo acaba tendo um custo elevado aí nesse sentido e a operação acaba não se valendo, né? Exatamente. Mas o valor não tá registrado na blockchain, etc. O valor está em receber o monitoramento e receber os alertas, tá? Então isso é automático, sem intervenção humana. Se acontecer alguma perturbação com a garantia, seja o silo bolsa que foi aberta ou sumiu, ou o nível de grão dentro do silo que baixou aquém de um patamar mínimo, seja a vaca de leite que não se apresentou para a ordenha, seja a vaca de corte ou o gado de corte que saiu do perímetro onde ela deveria estar, isso é uma perturbação da garantia. O agente financiador vai receber o alerta, tá? Não necessariamente eu preciso que isso esteja registrado no blockchain, etc e tal, tá? Mas se o agente quiser, a gente faz, mas isso custa uma coisinha a mais que não é de graça, tá? E vai agregar o quê? Vai agregar uma certificação de que o ativo está registrado em mais de um livro, porque na verdade o silo real é um livro de registro digital, né? No blockchain eu não sou só um centralizador, mas como eu registro isso também em outros livros, que são a cadeia de blocos, o blockchain. Tá? Ô Douglas, e daí me tira aqui, você me disse que talvez a gente consiga atrelar, talvez não, né, melhor, a gente consegue atrelar ela aos títulos de crédito já existentes no cenário, então, a uma CPR, por exemplo. Então, esse ativo, ele acaba ganhando graus, ali, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, para pagamentos e tudo mais, da mesma maneira que funcionaria, no caso, uma outra garantia? Sim, é igualzinho. Perfeito. Igualzinho. Perfeito. E uma outra curiosidade, muda a capacidade de tempo em que o grão pode ficar armazenado no silo bolsa e que ele fica no silo convencional já, no silo metálico? Sim, muda porque no silo metálico, no silo convencional, você tem sistemas de aeração. Você tem um controle da termometria, se a temperatura começa a subir, você liga a aeração, injeta ar. Mecânico ali trabalhando. Injeta ar mais seco, né? E seca a massa de grãos, etc. No silo bolsa você não tem isso. Então, ela fica estática? Ele fica estático num ambiente hermético, né? Num ambiente ali com baixo teor de oxigênio dentro da bolsa. Então os grãos entram praticamente em hibernação, né? Porque o grão é um ser vivo, está respirando ali. Num ambiente com baixo oxigênio, ele respira menos, então ele tem menor atividade biológica, por isso que ele se conserva ali dentro. Mas o tempo de conservação é menor do que num grão dentro de um silo metálico, né? Perfeito. Mas com os sensores da Silo Real instalados na bolsa, você consegue medir isso. Você mede temperatura, você mede
umidade, você mede o movimento da massa de grãos também, tá? Então você consegue medir isso. Na Argentina, a gente, junto com o INTA, que é o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, que é a Embrapa da Argentina, a gente desenvolveu um protocolo que a gente chama de TAS, Tempo de Armazenamento Seguro. Então, dependendo das informações dos sensores de termometria, umidade, CO2, o sensor mede CO2 também da atmosfera da bolsa, a gente consegue estimar quanto tempo aquele grão pode ficar dentro da bolsa. Mas isso é válido para as condições da Argentina, não ainda do Brasil. O clima do Brasil é um clima tropical, as temperaturas são bem mais altas, então o tempo de armazenagem no Brasil é menor do que na Argentina, que tem um inverno seco e inverno rigoroso, que baixa muito a temperatura, aí o grão realmente entra em hibernação. Então o tempo de conservação do grão dentro da bolsa é bem maior na Argentina do que no Brasil. Agora o grão no Brasil não precisa ficar um ano dentro da bolsa. Ele tem que ficar 3, 4, 5 meses, isso é perfeitamente possível. Que bacana, que bacana. A gente está no oceano azul de possibilidades, então. Eu diria que sim, tá? Um outro mito do silo bolsa aqui no Brasil não, para o milho funciona, mas para a soja não funciona. E a culpa é da bolsa. Não, a culpa não é da bolsa, a culpa é do cara que está embolsando errado. Perfeito. Por que para o milho funciona? Porque o milho é colhido principalmente no inverno, na seca. Então o cara põe o milho seco dentro da bolsa e aí funciona. Entendi. Aí o cara colhe soja em janeiro, debaixo de chuva, com 18% de umidade, põe essa soja úmida dentro da bolsa e fala, vai germinar. E fala que a culpa é da bolsa. Não, a culpa é tua, que tá embolsando errado. Então, se você secar a soja também e colocar ela com 14% dentro dos parâmetros ideais de... Não é só umidade, colocar lá dentro, né, Douglas? Ela também vai durar tanto quanto o milho, tá? Então, feito. E assim, última curiosidade, resistência. O quanto que ela é resistente ao tempo, talvez ali... É claro, ela não é de aço, né? Mas ali a animais ou qualquer outra variação que pode estar acontecendo ali. É um polímero plástico bastante resistente, né? Eu não sou especialista na mão bolsa. Na mão assim não rasga. Não rasga. Mas a bolsa às vezes rasga. Às vezes tem uma pedra, um pauzinho lá que rasga na hora de embolsar. Ou às vezes um tatu é muito comum, um tatu vai lá, fura a bolsa para comer o grão. Às vezes o cachorro entra e fura a bolsa, tá? E isso é uma outra funcionalidade da nossa plataforma, tá? Hoje, por exemplo, um produtor ou uma cooperativa que tem um pátio de bolsas ou bolsas espalhadas no campo, normalmente ele tem que fazer vistoria das bolsas. Tem que mandar alguém lá ver como é que está o estado da bolsa. Se o tatu furou, se o cachorro furou, se está rasgada. Porque tem que remendar, tem que arrumar aquilo ali. Então vai perder o grão. E aí, será que o funcionário foi mesmo fazer a vistoria? Como que ele controla a vistoria? No caderninho? Na palavra, no bigode? Na palavra, no bigode? Com a nossa plataforma, não. As vistorias são todas certificadas. E mostra o ponto onde está aberto, onde está tendo vazamento. Porque o funcionário ou o agente que está lá no campo vai com o celular, com o nosso aplicativo baixado, ele tira a foto da bolsa e se tiver um problema da bolsa, por exemplo, um rasgo, tatu rasgou a bolsa, ele abre um incidente, esse incidente gera um alerta para o gerente do armazém ou para o gerente do pátio, né? Gera um alerta de correção. Enquanto alguém não for lá corrigir, remendar aquela bolsa, a bolsa vai ficar alertada dentro da plataforma. Tá? Fantástico. Então até as vistorias são certificadas. Essas vistorias entram para o histórico da bolsa. Data, hora, a evidência fotográfica com o GPS do que aconteceu naquela vistoria, etc. Então, acabou o caderninho, acabou a planilha Excel com 15 versões que ninguém sabe qual é a última versão. Excel carregando o mundo, né? Excel carregando o mundo, etc e tal. Então, isso também é uma funcionalidade que dá para usar com crédito soft. Isso que eu te falei, que a trading compra, paga antecipado e depois não tem logística. É essa vistoria certificada que a trading usa como monitoramento também, além da imagem de satélite, que é vinculada nessas fotos. Então a plataforma pega a latitude e longitude dessas fotos e busca a imagem de satélite da bolsa, por exemplo. É isso aí, gente. A gente viu o homem, ele veio que veio, muita coisa nova para mim. Tenho certeza que você também gostou de estar escutando tudo. A gente está chegando ao final desse episódio, Douglas. Foi uma honra a gente poder aprender, conhecer, assim, eu realmente fiquei apaixonado em poder ter essa aula junto contigo. Muito bom. Mas antes da gente poder finalizar, meu amigo, a gente tem um quadro aqui que chama o Dá Crédito Pra Quem?
E a gente sabe que pra gente, nessa jornada de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia, que a gente vem construindo durante esses anos dentro do setor, muitas pessoas são importantes dentro dessa construção conosco, seja profissionalmente, seja na família, seja tudo mais. Então, eu deixo esse momento, Douglas, caso você tenha uma pessoa, ou no máximo 3, às quais você gostaria de dar crédito nesse momento. Bom, essa é uma excelente pergunta. Eu não vou fazer média com ninguém, eu vou fazer média com quem merece. Perfeito. Na verdade, é uma pessoa que é 3, a Deus. Amém. Eu vou dar crédito a Deus, que é Ele que deu o crédito para mim, né? Ele veio como homem, morreu na cruz no meu lugar e pagou os meus pecados, pagou o meu crédito. Então eu vou dar crédito para Ele. Ele é o cara que merece todo o crédito. Amém, amém, amém. Eu creio e fechamos com chave de ouro. Ótimo. Não podia. Mais segurança do que essa não tem, meu amigo. Não tem. E o nosso crédito tá pago. É só crer que Ele pagou tua dívida lá na cruz. Tá pago. É isso aí. Meu amigo, gostou? Gostei muito. Quem quiser encontrar Silo Real, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que faz? Silo Real, é só entrar no site www.siloreal.com, tá? Já vai cair no nosso site. E tem um site em espanhol, em português, você só escolhe a língua, vai ter lá. E no LinkedIn, se procurar Douglas Ribeiro, vai me achar. Não tem problema. Maravilha, meu amigo. Muito, muito, muito obrigado. Podcred agradece muito. Eu aqui, em nome da Maíra Delfino, nossa CEO, em nome de todo o Conacred, agradeço a sua participação, viu? Muito bom, muito obrigado pela oportunidade, um prazer e novamente, eu falei fora do ar, mas parabéns pelo seu trabalho, muito bom. Obrigado, meu amigo. E obrigado a você que estava com a gente aqui, escutando, né, esse bate-papo leve, inteligente, descontraído. Douglas Ribeiro, Silo Real, trazendo aqui tudo, novidades sobre os ativos que eram invisíveis, mas que agora não é mais, porque você aprendeu junto com a gente. Muito obrigado, Deus abençoe, um beijo e até a próxima.